Cada glória que você dá um tapa na cara do diabo, o diabo levou uns tapas aí, né? Tapinha. Né? Dizem que um tapinha não dói, mas você tem que dar um tapão no diabo, né? Irmãos, presta bem atenção, por favor, presta bem atenção no que eu estou falando. Eu vou ser muito rápido na pregação hoje, tá? Então, eu prometo que não vai ter rodeio, vai ser bem rápido, tá bom? Mas, mais uma vez eu falo, não vou fazer rodeio não, tá bom? Rodeio não. E eu já profetizo, quem foi no rodeio hoje vai pisar no cocô do boi. Não é possível faltar da igreja para no rodeio, né? Aí tem que abraçar com o capeta mesmo. Irmãos, Lucas 19:30. Lucas 19:30. Pode soltar o fundo para mim, meu irmão? Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, versículo 30. Irmão, tudo que eu falo é pro bem, viu? Ai, que vontade de pegar o pastor e esganar ele. Não consegue, Deus não deixa. Deus não deixa, né, minha irmã? Né? Deus cuida da gente, né? Glória a Deus. É verdade? Lucas 19:30. Dizendo, quem disse isso foi Jesus: ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, acharei presos um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Só isso. Oh Deus, fala conosco. Irmãos, olha para mim, não tire sua atenção de nada. Como falei, vou ser bem rápido. Jesus entrou várias vezes em Jerusalém, várias. Jesus foi apresentado quando criança em Jerusalém, no templo. Jesus, a Bíblia diz que com 12 anos estava ensinando os mestres também no templo em Jerusalém. Depois Jesus entrou sozinho, depois de adulto, em Jerusalém. Mais tarde, Jesus entrou com os discípulos. E aqui era a última vez que Jesus ia entrar em Jerusalém. Ou melhor, ele ia entrar e não ia sair mais. Ia ser morto em Jerusalém. Jesus podia escolher, como era a última vez, e o título aqui que Lucas dá é a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus podia escolher um cavalo árabe para entrar em Jerusalém. Jesus podia escolher até um camelo, buscar um camelo no Egito. Camelo só tem no Egito, não tem em Israel, para entrar em Jerusalém. Ou Jesus podia entrar puxado em cima de uma carroça, ou de uma carruagem. Mas a pergunta que eu faço é: por que Jesus escolheu o jumento? Por que Jesus escolheu um jumentinho? Entenda uma coisa, meus irmãos. A Bíblia é muito mais do que aquilo que a gente pensa. A Bíblia ela tem passagens e mensagens ocultas, literárias e reais. Reais da época que foi vivida. Literárias, que é uma grande
obra literária, mas ocultas é mensagem atrás da história. Existem mensagens atrás da história que só Deus nos revela. Por isso a Bíblia, isso que nós estamos lendo, já faz 2000 anos e 25 que aconteceu, e ainda nos traz assim uma inspiração tremenda. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém pela última vez e mandou buscar um jumentinho. E ele falou: vai até a aldeia, acharás um jumentinho amarrado, solta ele e traz, porque eu preciso dele. O jumento na Bíblia, e eu fui pesquisar hoje, eu achei até um número alto, quero saber se é verdade, mas eu vou acreditar no Google. O jumento na Bíblia é citado mais de 100 vezes, pode procurar. Você acredita nisso? Mais de 100 vezes o jumento é citado na Bíblia. 3.000 anos antes de Jesus. Abra lá no livro do Êxodo 13:13. O irmão vai pôr lá. Eu acho que nem vou abrir, acho que eu vou ler por lá. Êxodo 13:13. Olha lá. Deixa eu abrir aqui também, senão eu vou ficar mal acostumado. Pastor, que não é Bíblia, está feio o negócio. 13:13. Todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro. Porém, se não resgatare, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os filhos resgatará. O jumento na época do Êxodo era um animal amaldiçoado. Olha para mim, senão você vai perder. Era um animal amaldiçoado. E o livro do Êxodo é o livro da saída, quando o povo sai do Egito, entra no deserto, e Deus está cuidando, tirando toda a sujeira que eles aprenderam no Egito. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto. E naquela época o jumento era amaldiçoado. Mas a Bíblia nos ensina assim, que quando nasceu esse um jumento, para ele não ser amaldiçoado, você tem que chegar e colocar um cordeiro junto a ele. Nenhum pegou? Nossa! Porque se não colocar um cordeiro junto dele, irmão, o cordeiro representa Jesus Cristo. Se você não colocar um cordeiro junto dele, naquela época tinha que arrancar a cabeça do jumento. Por que Jesus Cristo escolheu aquele jumento para ele montar? Para ele mostrar para mim e para você nessa noite, que sem o cordeiro nós não somos nada. Sem o cordeiro Satanás vai arrancar nossa cabeça. Sem o cordeiro nós vamos perder essa parte daqui para cima, que é o centro das nossas emoções, o centro da nossa inteligência. Tudo que somos está daqui para cima, não está daqui para baixo. Tudo que somos está na nossa cabeça. Então naquele tempo tinha que pegar, se você tivesse um jumento, filho de uma jumenta, primogênito, ele era considerado amaldiçoado, mas o cordeiro resgatava. A Bíblia está escrito aqui, o cordeiro resgatava, o cordeiro limpava. É isso que Deus fez comigo, com você. Modéstia à parte, eu sou um jumento, eu fui um jumento que Satanás queria levar para o inferno, queria levar para o fundo do poço, mas veio o cordeiro, e me resgatou do pecado. Veio o cordeiro e me resgatou de vício. Veio o cordeiro e me resgatou da mentira. Veio o cordeiro e me resgatou daquilo que ia cortar, arrancar minha cabeça. Irmão, se não fosse o cordeiro, você era amaldiçoado. Se não fosse o cordeiro, o diabo ia cortar a tua cabeça. O cordeiro te salvou. É isso que eu quero que você entenda. O cordeiro te salvou. Você está entendendo por que Jesus escolheu o jumento? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vivo falando, na Bíblia tem coisas escondidas, que é só através do Espírito Santo que Ele nos revela. Por que Jesus escolheu o jumento? Abraão pega Isaac,
sobe o Moriá para sacrificar o filho. No meio do caminho, ele pega o jumento, coloca Isaac em cima e leva lá para cima, no monte. Chega lá no monte, ele tira do jumento, põe em cima do altar, amarra o jumento. Lembra que Jesus mandou desamarrar? Amarra o jumento ou não? Amarra Isaac. Amarra Isaac. Lembra que Jesus mandou desamarrar o jumento? Que ele estava amarrado? Amarra Isaac, e na hora que ele vai imolar aquele cutelo, quando ele levanta o cutelo, Deus fala para ele: não mate o rapaz. Antes Isaac tinha falado para ele assim: aonde Deus vai prover o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá. Jeová Jirê, Deus proverá. E de repente ele olha do lado, o cordeiro estava preso com os galhos, com o chifre. Irmãos, se você for ver na história da Bíblia, você vai ver várias vezes que o jumento está junto com o cordeiro. Por que Jesus escolheu o jumento? Essa é a pergunta que eu faço. E por que Jesus escolheu você? Por que Jesus me escolheu? Entenda isso, irmão. Por que você está sentado aqui? Você podia estar lá vendo o boi pular. Pastor, o senhor fala tanto. Irmãos, eu ouvi daquele caso a música daquela dupla. Como é que é? Teodoro e Sampaio. Crente não pode ouvir aquilo lá, não. Música com duplo sentido, que fala palavrão no meio, e tem crente que lindo. Eu não concordo. Lá não é lugar de crente. É a mesma coisa de você pegar Satanás pela mão e falar: vamos para casa, eu vou te levar para casa, porque Deus, nós acabei de escutar um negócio da arruela aí, vamos embora. Você sabe o que eu estou falando. Você vai levar Jesus para casa hoje. Por mais que eu seja um jumento, eu vou levar Jesus para casa hoje. Amém? Números 22. Números 22. Ah, pastor, mas está arrecadando alimento. Aqui a gente arrecada também. O povo traz. Números 22, 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. Escuta bem essa história, que essa história é muito bonita. Existia um rei de Moabe, o nome desse rei chamava-se Balaque. Como é que era o rei dele? O nome dele? Fala, Balaque. Balaque chamou o profeta Balaão. Meu irmão, Balaão era profeta. Chamou o profeta Balaão e falou: olha, veja lá o povo de Israel, quero que você amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão foi para amaldiçoar o povo de Israel e subiu em cima da jumenta. E quando ele subiu e estava indo amaldiçoar, a jumenta empacou. Ele desce da jumenta e começa a bater na jumenta. Ele sobe de novo, a jumenta anda mais um pouquinho, e por 3 vezes ela empaca, e 3 vezes ele bate na jumenta. Até que a jumenta fala. Fala pro teu irmão: jumento fala, viu? Até que a jumenta fala para ele assim: olha, irmãos, é estranho, eu nunca vi bicho falar, você também não viu, não sei papagaio, mas fala, não sabe o que está falando, mas se eu não acreditar na Bíblia, eu desço aqui, vou embora para casa e vou a outro lugar. Até que a jumenta fala: por que você está me batendo? Eu sirvo você anda comigo. E ele fala assim: por que você não quer ir? Eu tenho que amaldiçoar Israel, a mando de Balaque. E ela fala: você não está vendo o anjo na frente?
Você não está vendo que o Senhor colocou um anjo, depois vamos ler, com uma espada desembainhada na mão? Eu que sou jumenta, não vou fazer isso, amaldiçoar o povo de Deus, não vou falar mal do pastor, não vou falar que o louvor estava mal, não vou falar mal da igreja, eu que sou jumenta. Você sabe por que Jesus escolheu o jumento? Eu estou falando a pregação inteira, porque jumenta não vai amaldiçoar o povo de Deus, porque jumenta não vai falar mal do pastor, não vai falar que o louvor estava ruim, não vai reclamar da igreja, do frio, da chuva. Jumenta, quando ela viu o anjo do Senhor, e o anjo, eu já expliquei, era o próprio Jesus que estava ali na frente, quando ela vê, ela para, mesmo que apanhe, mesmo que bata, mesmo que fale mal. Leia agora, acho que é o 21, vamos ver se é o 21, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, era o próprio Jesus, que estava no caminho, sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se à sua face. Repete comigo: eu sou, mas fala com coragem, que eu vou falar também. Eu sou a jumenta de Balaão. Ai, que orgulho de ser jumenta de Balaão, porque o profeta não viu. O profeta espancou, o profeta bateu, o profeta queria amaldiçoar, mas ela falou: eu não. Se você não tem os olhos espirituais, sabe o que chama isso no Novo Testamento? Discernimento de espírito. Eu sei quando a pessoa está falando em línguas pelo Espírito Santo, eu sei como está falando em línguas endemoniadas, eu sei. Isso aí Deus me deu, discernimento de espírito. Ela teve o discernimento que Balaão não teve. Por que Jesus escolheu o jumento? Um exemplo. Nós vamos chegar lá, calma lá, que isso aqui vai pegar fogo. Deus não vai deixar ninguém te amaldiçoar. Deus não vai deixar ninguém te amaldiçoar, nem que Deus levante uma jumenta. Juízes 15, perto do fim. 15:15. Vamos 15:14. 15:14. E vindo ele a Leí, não é Leí, é Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele quem? De Sansão. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que se queimavam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Tem Bíblia que está escrito matou, tá bom? A minha está escrito feriu. Eu vou explicar para você, porque primeiro feriu, alguns ficaram feridos e morreram depois. Tá bom? A Bíblia não está errada não. A Bíblia diz que teve uma guerra entre os filisteus, amarraram entre Israel e os filisteus, amarraram Sansão com cordas. E quando avisaram, está vindo os filisteus, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aposta dele, e ele se arrebenta aquelas cordas como se fosse estopa no fogo. Ele acha uma queixada de jumento, parte de baixo, fresca. Fazia pouco tempo que uma jumenta tinha morrido e achou uma queixada. E com essa queixada de jumenta, ele foi para a guerra e feriu 1000 homens, ou matou 1000 homens. Entenda uma coisa: a queixada sozinha não faz nada. Essa queixada se transformou numa metralhadora na mão de Sansão. Por quê? Porque não é a queixada que tem poder, é quem pega. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo.
Então, cheio do Espírito Santo, para você dar um glória aí, cheio do Espírito Santo, tudo que você pegar, tudo que você colocar a mão, coloque a mão nessa pessoa do teu lado aí, tudo que você colocar a mão, se transforma em arma, e é uma arma poderosa. Irmão, parece filme da Marvel, né? Thor, martelo, queixada. Mas não, é Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. O negócio não é a arma, o negócio é quem pega. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, vai para cima, irmão. Entre em oração, seja um homem de oração, uma mulher de oração, vai para cima, porque com uma queixada de jumento na tua mão, você vai fazer maravilha. Deus vai colocar armas espirituais na tua mão, que você pode mudar a história da tua família. Aleluia! Pastor, a empresa não vai, o negócio não vai. Encha-se do Espírito Santo. Deus já colocou na tua mão. Ou a igreja não vai, o pastor está sofrendo, a igreja não vai. Encha do Espírito Santo. Deus colocou na tua mão. A casa não vai, o casamento não vai. Tudo que Deus colocar na tua mão, a Bíblia diz que Sansão, cheio do Espírito Santo, lembra que a jumenta estava amarrada, que Jesus mandou chamar? Ele arrebentou a corda e foi para cima. Sabe por que às vezes nós não conseguimos vitória? Porque nós não vamos para cima, nós temos medo. Irmãos, eu falei aqui terça-feira, acho que terça-feira que eu preguei, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, para que você possa ir para cima, enfrentar suas guerras, enfrentar suas lutas, enfrentar aquilo que Satanás colocou na tua frente. Vai pegar uma queixada de jumento e vai sair arrebentando. Sai da frente, Satanás! Ou você acha que o cajado tem poder de abrir mar? Tem? Moisés pegou o cajado e abriu o mar. O cajado tem poder de abrir mar? Um pedaço de madeira? Não, irmão. Um homem cheio do Espírito Santo coloca o cajado, ó. Eu falei esses dias, ou você acha que pedrinha de rio Seixo, pedra redonda, derruba gigante? Você acha que derruba gigante? Bateu na cabeça do gigante e caiu. Uma pedra para matar passarinho. Funda era quase igual um estilingue, só que era de rodar. Você acha que vai derrubar gigante? É aquilo que Deus coloca na tua mão. É aquilo que está na tua mão. Seja um cajado, seja queixada de jumento, seja uma pedra, aquilo que Deus colocar na tua mão. Pastor, o casamento não está legal, mas Deus colocou esse casamento na tua mão. Pastor, o relacionamento não está legal, mas Deus colocou esse relacionamento na tua mão. Pastor, a firma, a empresa não está legal, Deus colocou essa firma na tua mão. O que está faltando então, pastor? É a presença do Espírito Santo, é orar, jejuar, buscar, cantar, louvar, adorar, dar glória, aleluia, que sai da boca para fora, não serve para nada, mas aleluia, cheio do Espírito Santo, o céu se abre, o inferno cai, e nessa noite eu quero falar para você, fica de pé que nós vamos provocar um milagre agora. Chacoalha a mão do irmão, que eu não terminei a mensagem ainda. Chacoalha a mão do irmão, chacoalha a mão do irmão, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, que o inimigo vai tombar. Tudo que Deus vai colocar na tua mão vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Meu irmão, microfone sozinho não canta. Microfone sozinho não prega. Sabe quem prega? Cheio do Espírito Santo. Sabe quem canta? Quem está cheio do Espírito Santo. Aleluia! Se segura aí. Agora não pense que eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu sou cheio do Espírito Santo mesmo, não preciso de homem para orar por. Não, irmão, vamos fazer o seguinte, faz assim para mim, ó. Vamos fazer, fica assim, ó. Eu oro por você,
e você ora por mim, combinado? A partir de hoje eu oro por você e você ora por mim. Precisamos um do outro. Você acha que Paulo, preste atenção, você acha que Paulo, senta aí, você acha que Paulo, não sei porque Deus está me levando por esse lado, em Atos capítulo 9, Jesus se apresenta para ele, ele fica cego, ele vai até Damasco, fica na casa de um homem chamado Judas, e Deus aparece para Ananias, e fala: Ananias, vai até a casa de Judas na rua direita. Você acha que se Paulo tivesse tido a revelação na estrada de Damasco, não ficasse, irmãos, ele ia se tornar insuportável. Se você ler o livro, a carta de 2 Coríntios, Paulo só fala dele. Eu conheço um homem que não sei, só fala dele, ele era orgulhoso. Mas não, Deus falou: olha, vai ficar cego, um profeta ou um pastor vai orar por você. Não foi o próprio Deus. Sabe que nós estamos vivendo uma geração que o pastor fala: eu não sou mais da quadrangular. Ele monta uma outra igreja, ele mesmo consagra ele mesmo, ele coloca óleo na cabeça dele e ele fala: agora eu sou tal. Para mim estar aqui pregando para você, alguém ungiu minha cabeça um dia, alguém me consagrou um dia. Então o que eu quero falar para você, irmãos, eu oro por você e você ora por mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Isso é igreja. Então, cheio do Espírito Santo, Deus vai mudar a tua história. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos voltar em Lucas 19? Lucas 19, 30, que foi o primeiro versículo que eu li. Está escrito lá, dizendo, Jesus falou: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis um jumentinho, que nenhum homem montou. Soltai-o, trazei-o. Repete comigo: aldeia. Tem 3 segredos aqui maravilhosos. 3 segredos maravilhosos. Jesus fala: vai para uma aldeia, que está perto de Betânia. Vai para uma aldeia. Jesus dá o endereço. Jesus sabe aonde você mora. Jesus sabe aonde você trabalha. Jesus sabe o seu bairro, a tua rua, a tua casa, a cor do teu portão. Jesus sabe como é teu quarto, a tua cama, onde você chora. Jesus fala para o discípulo: tem um jumentinho lá na aldeia. Jesus dá o endereço. Essa aldeia perto de Betânia, ela era uma aldeia onde se criavam jumentos. Só que jumentos soltos. Esse estava amarrado. Jesus fala assim: vai lá à aldeia, eu sei o endereço, e tem um jumento amarrado lá, preso na mentira, na droga, nos vícios. Pastor, talvez eu esteja vivendo isso, talvez eu esteja passando por isso. Jesus falou: manda buscar. Vai buscar. Está preso. Sexta-feira eu falei aqui: cadê as pessoas que estavam trazendo visita? Vocês não trazem mais ninguém. Vai buscar. Está preso, irmãos. Pastor, mas a resposta está no 31. Põe no 31 ali para mim, o Lucas 19, 31, Douglas. Se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele, porque o Senhor administra, porque o Senhor precisa dele. Tem pessoas que ai. Se você não der um glória, vem aqui, pastora, eu vou amarrar você. Tem pessoas que Satanás fez assim, não largo.
E daí Jesus fala para o discípulo: você é aquele jumento lá. Esse é o endereço, como você sabe. Esse é a casa, como você sabe. Esse é o lugar onde ele fica, como você sabe. Vai lá, ele está amarrado, manda soltar. E se a pessoa falar por que você quer soltar, você vai falar porque o Senhor precisa dele. Deixa eu contar um dedo de profeta aqui, ó. Você sabe de quem eu estou falando? Tem pessoas amarradas, tem jovens amarrados, tem homens amarrados, tem mulheres amarradas, tem pessoas que ainda não conheceram Jesus, porque apesar de viver no meio de pessoas livres, soltas, crentes, fiéis, a pessoa ainda está amarrada, porque um dia ele foi amarrado. Vai depressa, sabe por quê? Porque eu preciso daquela pessoa, diz o Senhor. Deus precisa do teu parente, Deus precisa daquele amigo, Deus precisa do teu pai, Deus precisa da tua mãe, Deus precisa do teu filho, Deus precisa do seu esposo, namorado, Deus precisa, Deus precisa, Deus precisa. Mas Jesus falou: não é fácil, sabe por quê? Porque esse jumento tem dono. Leva isso para o mundo espiritual, irmão. E você sabe que esse jumento tem dono. O diabo fala: é meu. E ninguém pega. Mas se o diabo amarrou, Jesus manda desamarrar. Se o diabo prendeu, Jesus manda desprender. A Bíblia fala tem duas palavras que eu gosto que a Bíblia fala. Um é novo, o outro é renovo. O novo é aquele que nunca conheceu Jesus. O renovo é aquele que já conheceu, mas deu um passo para trás e precisa de um renovo. Está amarrado. Fica de pé no teu lugar. Sabe o que aconteceu com esse jumento? Os discípulos foram lá, soltaram ele, colocaram uma capa em cima dele, puseram Jesus em cima dele. Jesus foi entrando em Jerusalém, em cima do jumentinho. Agora não se engane não, primeiro Jesus, depois o jumento. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que o povo recebeu com palmas nas mãos. O que era palma? Quando você recebia um rei, você colocava uma palma na mão, as pessoas jogavam flores. Então quando o jumentinho entrou em Jerusalém, ele se achou: estão jogando flores para mim. Mas não era ele, era para aquele que estava acima dele. Jesus entra em Jerusalém, desce do jumento. O jumentinho, tem uma história até engraçadinha. O jumentinho vai para a casa dele e fala: mãe, sabe o que aconteceu? É historinha, tá, irmão? Eu entrei em Jerusalém, jogaram flor em mim, levantaram palmas, gritaram: bendito seja, Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. A mãe falou: que legal, volta lá, filho. Daí ele voltou, sem Jesus, sem o rei, sem aquele que está por cima. E a historinha conta que o jumentinho foi apedrejado. É uma história para ilustrar, para dizer para você: Jesus escolheu o jumento, mandou soltar, desamarrar, falou o endereço. Mas não é porque ele nos soltou um dia que nós vamos relaxar. Porque sem Jesus é só pedra.
Sem Jesus é só xingo. Com Jesus, tudo muda. Olha para o teu irmão, bem no olho azul dele. Fala para ele: sem Jesus não dá. E para encerrar, não deixe vir a pedra. O xingo, a luta, para você voltar correndo para Jesus. Existe o novo. O jumentinho nunca tinha sido montado, era o novo, mas existe o renovo. Nessa noite, você faça como Sansão, se encha do Espírito Santo. Se encha, pode subir. Se enche, que Deus vai mudar a tua história.